Fala galera do sexto ano, e aí gente, tudo bem? Pessoal, vamos iniciar um novo capítulo, vamos falar sobre as rochas, minerais e solos, tá? Primeiramente falando sobre as rochas. Galera, as rochas são agregados naturais formados por um ou mais minerais, tá bom? Existem três tipos de rochas: as rochas magmáticas, que podem ser chamadas de ígneas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Galera, na crosta continental, a maior parte das rochas é ígnea e metamórfica. A maior parte das rochas que formam a crosta continental é de rochas ígneas e metamórficas, 95%. O restante, os outros 5% que formam a crosta continental, é de rocha sedimentar, ok? Agora, quanto à exposição na superfície terrestre, tá? 75% das rochas expostas na superfície terrestre, elas são sedimentares. A maioria das rochas expostas, portanto, na superfície terrestre, são sedimentares. E 25% das rochas expostas são ígneas e metamórficas, ok? Gente, vamos falar aqui sobre cada uma aqui dos tipos de rochas, tá? Primeiramente, as rochas magmáticas, que, como eu já falei para vocês, podem ser chamadas de ígneas. As rochas magmáticas, como o próprio nome indica, elas são resultados da solidificação do magma. As rochas magmáticas, elas são resultado da solidificação do magma, do resfriamento e solidificação do magma, tá bom? Galera, dependendo de onde a rocha magmática se resfriar e se consolidar, se solidificar, ela vai receber um nome, tá? As rochas magmáticas, elas podem ser classificadas em extrusivas e intrusivas, tá? As rochas magmáticas extrusivas também podem ser chamadas de vulcânicas. As rochas magmáticas extrusivas se resfriam rapidamente na superfície terrestre, tá bom? Então, as rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas, né, se resfriam rapidamente na superfície terrestre. O exemplo mais comum de rocha magmática extrusiva é o basalto, muito usado na construção civil. O outro tipo de rocha magmática é a rocha magmática intrusiva, também chamada de plutônica. A rocha magmática intrusiva, ela se resfria lentamente no interior da crosta terrestre, tá? Então, a rocha magmática intrusiva se resfria lentamente onde? No interior da crosta terrestre. Em razão disso, ela forma um tipo de rocha chamada de rocha cristalina. Por que rocha cristalina, gente? Porque também, como o próprio nome indica, as rochas cristalinas elas apresentam cristais que são visíveis a olho nu. Por isso, rochas cristalinas, tá? Um exemplo de rocha cristalina é o granito, ok, galera? Portanto, as rochas magmáticas podem ser classificadas em intrusivas e extrusivas, ok? O outro tipo de rocha que existe são as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas são formadas por pequenas partículas, por sedimentos. Por isso, o nome de rocha sedimentar. As rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo de sedimentos. Esses sedimentos, essas pequenas partículas, elas são carregadas tanto pela água quanto pelo vento. Quanto à formação, como eu já disse para vocês, as rochas sedimentares, elas são formadas pelo acúmulo de sedimentos, tá? As camadas mais recentes, elas pressionam as camadas mais antigas, tá? Então ocorre uma pressão das camadas mais recentes, que estão mais na superfície, sobre as camadas mais antigas, ó, que estão nas porções inferiores, tá? Então as mais recentes pressionam as camadas mais antigas, formando as rochas sedimentares, certo, gente? Continuando, galera. Um exemplo de rocha sedimentar que nós temos, que nós podemos falar para vocês, é o arenito, tá? O arenito, ele é resultado da consolidação da areia. O calcário é um outro tipo de rocha sedimentar, formado por restos de conchas marinhas. As rochas sedimentares, galera, elas apresentam
camadas, tá bom? Então, quando você olhar aí no seu livro, você vai ver que elas apresentam uma espécie de listras, ó, tipo aqui na minha mão, né? Listras. Essas listras indicam camadas. As camadas mais antigas, tá? São as que estão na porção inferior. E as camadas mais recentes são as que estão na porção superior. Portanto, essas mais recentes pressionam as mais antigas. Ok? Ok, gente? Continuando, galera. Vamos falar agora, para nós terminarmos de falar sobre as rochas metamórficas, tá? Como o próprio nome indica, a rocha metamórfica, ela sofre uma metamorfose, uma transformação. Portanto, as rochas metamórficas, elas são resultados da transformação de uma outra rocha. Como é que essas rochas metamórficas se originam, tá? Uma rocha submetida ao calor e à pressão no interior e alta pressão no interior da crosta terrestre, essa rocha vai se transformar numa outra rocha, numa rocha metamórfica, tá? Então, em razão das altas temperaturas, tá? E também da elevada pressão no interior da crosta terrestre, uma rocha original se transforma numa rocha metamórfica, ok? Exemplo aí de rocha metamórfica para nós, gente. A ardósia. A ardósia é um exemplo de rocha metamórfica, tá? A rocha original da ardósia é o xisto. O xisto é uma rocha metamórfica, mas que submetido às altas temperaturas e também à elevada pressão no interior da Terra, o xisto vai se transformar na ardósia. Então a gente está vendo aqui uma rocha metamórfica, que é o xisto, se transformando numa outra rocha metamórfica, que é a ardósia, ok? Um outro exemplo de rocha metamórfica que nós podemos citar para vocês é o mármore. A rocha original do mármore é o calcário. O calcário é uma rocha sedimentar, mas submetido às elevadas temperaturas e à alta pressão no interior da crosta terrestre, o que vai acontecer com esse calcário? Ele vai se transformar no mármore. O mármore, que é uma rocha metamórfica. Ok, galera? Portanto, uma rocha sedimentar pode se transformar numa rocha metamórfica. Uma rocha magmática pode se transformar numa rocha metamórfica. E uma rocha metamórfica pode se transformar em outra rocha metamórfica. Por isso nós dizemos que a rocha metamórfica ela é resultado da transformação de uma outra rocha. Ok, gente? Então é isso sobre as rochas, tá?